Olá, queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Bárbara Lisboa, estou loira com cabelo curto, vestindo uma blusa branca e um casaco verde, e o tema da nossa aula de hoje é as repúblicas do Brasil. Antes de entendermos por que o tema da nossa aula é repúblicas do Brasil, no plural, vamos entender primeiro o que vem a ser república. República é uma forma de governo que surgiu lá na antiguidade, entre os romanos e os gregos. A palavra do latim vem de coisa pública, se referindo à participação dos cidadãos nas decisões da sociedade, daquilo que vem a ser o bem público. Essas discussões que surgiram na antiguidade sobre esse regime republicano gerou uma série de discussões entre os filósofos antigos, como Platão, e a partir do século XVIII, com o iluminismo e os movimentos de independência americana e também a Revolução Francesa, a ideia de república passou a se formar como uma forma de governo, um regime de governo alternativo à monarquia absolutista, onde o rei tinha amplos poderes e governava de uma forma autoritária. No Brasil, a República ela foi proclamada através de um golpe, no dia 15 de novembro de 1889, e perdura até os dias de hoje. Na ocasião, quando ocorreu esse golpe, articulado tanto pelo exército quanto pelas elites cafeicultoras da época, ia se fazer um plebiscito para decidir qual seria a melhor forma de governo. Porém, esse plebiscito ele só foi acontecer já no final do século XX, dentro de um contexto bem diferente daquela época. A nossa república no Brasil é uma república presidencialista, ou seja, existe um presidente que tem tanto a atribuição de ser chefe de governo quanto chefe de Estado, ou seja, representar o país internacionalmente. No Brasil, nós só tivemos uma experiência parlamentarista muito breve no governo de João Goulart, na década de 60, quando Jânio Quadros renunciou e por conta de uma pressão de alguns grupos chefiados por militares e também pelos movimentos de direita no Brasil, pressionaram para que o regime fosse parlamentarista. Mas essa experiência também foi muito breve. Aí nós nos perguntamos, toda república ela é democrática? Eu digo que não, porque a partir do momento onde governos republicanos suspendem direitos políticos, agem de forma arbitrária ou perseguem aqueles que se opõem ao regime, acaba sendo regimes autoritários e nós chamamos esse processo de ditadura. E muitas repúblicas tiveram ditaduras, inclusive aqui no Brasil. E se nós pararmos para pensar também, logo no início da República, apesar de haver essa ideia de democracia, ou seja, de estender os direitos de participação nos assuntos da sociedade a toda a população, na prática isso não acontecia. Tanto que nós vamos ver na aula de hoje
com a formação das repúblicas oligárquicas, a população ficava sempre à margem da sociedade e quase não tinha poder de participação, pois esse poder político era sempre manipulado pelas elites oligárquicas. Além disso, após esse período das repúblicas oligárquicas, nós tivemos também a chamada Era Vargas e o período do Estado Novo, onde Getúlio Vargas governou de forma ditatorial. E ainda tivemos também, em 1964 até 1985, um período de ditadura civil-militar no Brasil, o que mostra que, apesar do regime ser republicano, não necessariamente ele tem que ser democrático também. Dessa forma, é importante nós refletirmos a nossa República Democrática como uma possibilidade de pensarmos sempre no diálogo, no debate aberto sobre os assuntos que são importantes para a nossa sociedade, visto que, pela própria história da República no Brasil, nós presenciamos diversos momentos onde a democracia ela foi abalada. E nós temos esse fantasma do autoritarismo, que já estava presente desde lá nos tempos da monarquia, que embora no Brasil a monarquia tenha sido uma monarquia constitucional, se vocês lembrarem bem das aulas anteriores, no período do Império, a Constituição dizia que tinha o chamado poder moderador, que estava acima dos outros poderes e que era exclusivo do rei, do monarca. Então, por aí a gente tem que pensar e sempre debater como é importante a participação de todos em todos os assuntos sejam eles políticos, econômicos e que estão relacionados ao bem comum da sociedade. Agora, pensando lá no início da República, nós tivemos, através de um golpe, o exército se unido às elites cafeicultoras que estavam descontentadas com a monarquia, apoiaram a esse golpe que levou à proclamação da República no Brasil. E os dois primeiros presidentes que nós tivemos eram presidentes militares. Nestes governos militares, tanto o Marechal Deodoro da Fonseca, quanto o Floriano Peixoto tentaram trazer uma certa estabilidade política. Porém, foram momentos marcados por muitos conflitos entre os próprios membros das Forças Armadas. Haviam conflitos entre exército, marinha, que gerou até revoltas, e também foi um período de crise econômica provocada por uma política que não deu certo, chamada na época de encilhamento. Após os dois primeiros governos militares que nós tivemos na nossa República, nós vamos notar a predominância de presidentes que estavam relacionados e diretamente ligados às elites de grandes latifundiários no Brasil, principalmente cafeicultores, pois o café era um dos produtos de maior valor comercial e valor também no mercado de exportação da época. Em 1894, foi eleito o presidente Prudente de Moraes. E a partir daí, começa a se desenhar no nosso país uma nova forma de fazer política e manter sempre esses governantes da elite ligados a esses grandes latifundiários no poder.
Então, começa a serem feitos alguns acordos entre o governo federal, o governo estadual e o governo municipal para que haja uma alternância no poder daqueles que estavam sempre dominando. Então, esse tipo de política de troca de favores entre governo federal, governo estadual e governo municipal foi chamado de política de governadores. Nessa imagem, do lado esquerdo, vemos o presidente Prudente de Moraes e do lado direito, nós vemos uma caricatura de Prudente de Moraes ilustrando um presidente sempre em apuros, com um mandato pendente por um fio. Já nessa imagem, do lado esquerdo, nós vemos o presidente Campos Salles e do lado direito a caricatura de Campos Salles e Prudente de Moraes na Revista Ilustrada. Esse arranjo político, conhecido como política de governadores, foi idealizado pelo presidente Campos Salles e consistia nesse compromisso da presidência apoiar os governos dos estados e de os governadores apoiarem a presidência. Então, essa política de governadores acontecia de que forma? O candidato que estava na situação era apoiado para entrar no governo federal. Em troca, o governo federal, caso esse candidato fosse eleito, oferecia apoio, tanto financeiro como cargos em ministérios, e dava esse apoio para os estados que apoiaram este candidato. E esses estados garantiam a eleição pressionando os municípios através daqueles que chefiavam as regiões na época, que eram conhecidos como coronéis. Como assim? Os coronéis eram antigos membros da chamada Guarda Nacional, que foi extinta com o início da República, e passaram a manipular os votos, obrigando as pessoas que votavam a votarem nos candidatos da situação, ou daqueles, né, que fossem marcados para que ganhassem as eleições. E se eles não pressionassem, se as pessoas não quisessem votar, né, naqueles candidatos, elas poderiam ser perseguidas e muitas vezes poderiam sofrer até algum tipo de violência. E em troca também, muitos desses chamados coronéis, né, que eram grandes fazendeiros dessas regiões municipais, eles também davam sacolas de comida e também manipulavam muitas vezes e fraudavam essas eleições. Esse tipo de sistema de voto manipulado lá do início da República, né, nesse período das repúblicas oligárquicas, ficou conhecido como coronelismo. E esse voto obrigatório como voto de cabresto. Nessa charge de Stone, percebemos a exclusão política pelo papel simbólico desempenhado pelo monte que ocupa espaço central na figura. Em seu topo, a cadeira presidencial fica sob a vigilância dos representantes fundamentais do café com leite, os fazendeiros paulista e mineiro. Enquanto isso, os demais estados da federação tentam, com um visível insucesso, alcançar o posto político máximo da nação. Durante muito tempo, acreditou-se nessa predominância
dos estados de São Paulo e Minas no poder, né? Como se eles dominassem somente a política através dessa conhecida e chamada, apelidada como política do café com leite, até porque o café era um produto predominante exportado por São Paulo, e Minas era um grande produtor de leite e tinha muita pecuária muito extensa na região. Nós tivemos outros estados também que foram importantes e que se alternaram na política, como Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Então, nesses arranjos todos, nós percebemos o quanto o voto de cabresto, que era essa imposição dos eleitores a votarem nos candidatos que eram favorecidos por essas oligarquias e por essas elites de cafeicultores, como esse voto de cabresto ele dava certo. E aí a gente percebia essa troca de favores entre os fazendeiros, os coronéis, que conseguiam verbas para poderem fazer melhorias nas cidades e ganhar, né, dinheiro, enriquecerem cada vez mais. Também os estados ganhavam o apoio e vagas também em alguns ministérios, e ganhavam também verbas para os estados, e o governo federal também saía ganhando nisso tudo. Agora vamos ao nosso desafio? A charge do cartunista Storni, publicada na revista Careta em 1927, retrata uma crítica ao sistema eleitoral e ao chamado voto de cabresto. Com a República, como a elite oligárquica manipulava o voto para garantir a sua permanência no poder. Nossa videoaula vai ficando por aqui. E não deixem de acessar o nosso material Rio Educa com o auxílio do seu professor ou da sua professora. E também não deixem de assistir às nossas próximas videoaulas. Até breve!